Excelente semana aos irmãos, amigos, o criado de sua casa. Aí está o calendário preparado, organizado, com os dias das festividades. Nós vamos postar um vídeo mais tardar amanhã, explicando alguns detalhes que eu vou mencionar aqui agora. É que são muitas as coisas, irmãos, a separar, a organizar. Nós estamos dedicados ao estudo do calendário nesses últimos dias, porque nós estamos aguardando o alinhamento. Mariane até mencionava há pouco para não postar o calendário antes do alinhamento solar, mas nós sabemos que os irmãos já querem estar se preparando. Nós queremos também falar sobre alguns detalhes de como fazer um marco em sua própria residência para acompanhar o deslocamento solar. Nós temos conversado com alguns irmãos que têm nos procurado no PV, algumas dúvidas, nós vamos colocar esses detalhes no vídeo também, mas eu quero que os irmãos entendam que a necessidade, existe um calendário de 364 dias fixos. Nós estamos em observação para chegar ao seguinte detalhe. Qual a necessidade de fazer um ajuste a cada 2, 3 ou 4 anos no calendário? Haverá essa necessidade? Nós vamos fazer essa menção no vídeo. Por que o livro de Enoque fala sobre o deslocamento solar de 365 dias e um quarto? Na verdade, o livro menciona deslocamento solar. Nós vamos falar sobre isso no vídeo também. Mas os irmãos, com precisão, dentro do livro de Enoque, livro de Jubileus, nós encontramos um calendário fixo de 364 dias. Não poderia ser diferente. Por que que não pode ser diferente? Simplesmente porque a semana é fixa. A semana não pode ser imutável. Mas essa semana que nós estamos é a semana da criação? Provavelmente é a semana da criação. Nós temos observado esses detalhes mediante ao alinhamento solar. Antes de explicar o restante para os irmãos, vai ficar um áudio bem grande, mas os irmãos ouçam com atenção, com oração, para os irmãos compreenderem alguns detalhes. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que entender, essa biblioteca bíblica que nós utilizamos dentro do contexto escriturístico, dentro da escritura, dentro do que nós chamamos de Bíblia, é uma biblioteca canônica separada por datas recentes, né? Ela é mais contemporânea a nossos dias. É uma biblioteca que tem uma certa diferença da biblioteca encontrada em Qumran. Então os irmãos entendam assim, os copistas fizeram uma biblioteca baseada no contexto sacerdotal após a destituição, quando Antíoco Epifânio, de acordo com a profecia de Daniel, ele destrói o templo em Jerusalém e ele coloca a primeira invasão ali, chamada primeira invasão, a primeira destruição do templo. Ele destitui a descendência de Arão. O Criador deixa bem claro nos livros da lei, chamados hoje de Torá. Nós já conhecíamos isso pela biblioteca canônica judaica cristã, que é a que nós temos na Bíblia. Essa biblioteca é judaica cristã, canônica. Então, o Criador já fica mencionado ali a necessidade de o sacerdócio ser da linhagem de Arão. Quando Etíoco vem e assume por parte do Império Grego os israelitas, ele destitui essa linhagem e inclui uma linhagem política religiosa no templo, ou melhor, nos afazeres do templo. Essa linhagem traz uma visão grega do calendário, incluindo a observação lunar. Isso tudo pautado na literatura.
apesar de alguns judeus e judeus messiânicos não aceitarem essa visão, mas está na literatura, está na história. Então nós teremos que ser coerentes para entender e analisar os dias em que nós estamos vivendo hoje e o que nos restou de escritura para observarmos. Então, esse sacerdócio precisava de alinhar o calendário para que o comércio grego estivesse alinhado com o império grego, ou melhor, para que o comércio israelita estivesse alinhado. Ora, eles assumiram um poderio ali, então a comercialização, os acordos, os decretos precisavam de estar alinhados com uma visão grega, já que eles assumiram, já que o império assumiu os israelitas. Nesse momento, surge um sacerdócio alinhado com esse poderio. Então eles fazem a modificação das datas festivas, a observação do calendário se torna diferente. Posteriormente, através de uma revolta de Judas Macabeus, segundo a literatura, eles reestabelecem um sacerdócio chamado Tzadok. Esse sacerdócio, segundo a literatura, segundo Raquel Elior, segundo a estrutura mencionada na literatura que nós encontramos até hoje, e com muita dificuldade de compreensão, porque pouco se tem na língua portuguesa e pouco se tem no espanhol, muito na língua inglesa e mais ainda na língua usual judaica, não é hebraica, viu gente? Eu reafirmo a vocês que essa língua usual e essa língua falada não é hebraica, é judaica. Se encontra nessa literatura Judas Macabeus reestabelecendo, aparentemente, nós não vimos, estamos com a literatura aqui, a linhagem de Abraão dentro do sacerdócio. Então é devolvida a literatura correta para a observação do sacerdócio e como via de regra na liturgia do templo. Essa regra litúrgica estabelecida lá pelo Criador, devolvida, orientada para Moisés, ela é reestabelecida com as datas corretas. Não dura muito tempo. Quando destituído novamente esse sacerdócio e devolvida para a linhagem judaica, que agora já é um povo estabelecido, não israelita mais judaico, esse povo, os Zadoquitas, segundo a literatura, eles separam, reservam essa biblioteca. E acreditam os historiadores e os arqueólogos que essa biblioteca é depositada em Qumran. Por isso que a literatura tem uma diferença da literatura dos achados do Mar Morto da literatura judaica cristã. Existe uma diferença no alinhamento das festividades, existe uma diferença na visão judaica cristã do calendário para a visão de Qumran. A visão de Qumran não utiliza o contexto lunar para alinhamento do calendário anual. Nós queremos colocar isso num vídeo, o áudio vai ficar comprido aqui, mas é o que nós podemos apresentar até o momento para os irmãos. Embora, irmãos, eu quero que vocês compreendam também que nós chegamos a essas conclusões mediante pesquisa, e eu volto a dizer aos irmãos a necessidade imensa de que os irmãos façam suas próprias pesquisas. Alguns irmãos que têm nos acompanhado, têm vasculhado o estelário, têm observado os livros que estão disponíveis na nossa língua de Qumran, e isso é importantíssimo, porque nós somos passivos de erro também. Corremos o risco de errar, porque nós viemos sendo catequizados, vou usar essa palavra para os irmãos compreenderem, dentro da biblioteca judaica cristã chamada Bíblia que nós temos em mãos. Nós não estamos desacreditando na Bíblia. Eu estou dizendo aos irmãos que a biblioteca de Qumran possui mais detalhes,
são os livros que eles consideram apócrifos, possuem mais detalhes, e não fora incluída na biblioteca judaica cristã, chamada Bíblia, os livros que foram encontrados em Qumran, porque eles identificam e demonstram que o calendário judaico está errado, que o calendário cristão está errado, e eles mantiveram assim, retiraram, por exemplo, o livro de Jubileus, livro de Enoque, não colocaram no cânon, apesar de antes de encontrar a biblioteca de Qumran, havia o livro de Enoque, e o livro de Jubileus, principalmente versão etíope, certo? Já alinhado com o texto lunar lá, também, com essas modificações, só que a literatura de Qumran não utiliza o contexto lunar para observação. Nós vamos ainda fazer um vídeo mencionando a necessidade, a utilidade da Lua, mas para outras coisas. Certo? O calendário tem que ser 364 dias, alinhado aos dias semanais. É importante entender que os 3 primeiros dias da semana não tem uma margem de tempo pautada em Sol, Lua e estrelas, porque os 3 primeiros dias da semana da criação, segundo tanto a literatura bíblica quanto a literatura de Qumran, não havia marcadores. Então, o Criador observava dias fixos, sem marcação de Sol, Lua e estrelas, porque o Sol e a Lua e as estrelas foram feitas no 4º dia da semana. Então, irmãos, todos esses detalhes nós vamos tentar colocar no vídeo, sem esquecer de nenhum deles. E eu quero que os irmãos compreendam essa diferença, porque assim, caso os irmãos, por exemplo, venham assistir algum vídeo, por mais que seja belo, por mais que a estrutura apresentada esteja pautada no contexto lunar, seja qual for o canal, seja qual for a pessoa que esteja apresentando e tentando provar por A mais B para os irmãos que a Lua é um marco para observar os dias semanais, os descansos, que alguns chamam de sábados, e as festividades, este calendário não tem base no sistema que o Criador apresenta. Por que nós observamos isso? Nós estamos já com o marco há algum tempo, observando o contexto, tentando entender e colocando à prova a literatura de Qumran. E a literatura de Qumran, irmãos, ela está correta. Ela não pode ter algumas falhas, como os copistas, os redatores ali da literatura, podem ter falhado em algum ponto, sim, mas nenhum de nós, não há profetas em nosso meio hoje, não há ninguém que tenha surgido para fechar a obra, para anunciar o desfecho da obra. O Criador não colocou ninguém em nosso meio para dizer assim, irmãos, olha, tive uma visão e tenho observado, não há. Eu tenho aqui, nós temos experiências pessoais aqui em casa, Mariane volta e meia tem sonhos, Mariane, o Criador às vezes fala com ela em sonhos, mas eu não considero Mariane, nem eu, e não encontrei ninguém ainda nas redes sociais que sejam considerados profetas do Criador. Então, o que nós temos em mãos para analisar, o que nós temos para observar são nossas experiências pessoais, que eu vivo dizendo aos irmãos para que tenham as suas próprias, e são as pesquisas que nós podemos fazer na literatura. Não podemos ser ignorantes e arrogantes ao ponto de dizer que somente a literatura judaica cristã chamada de Bíblia está correta, e também não posso ser ignorante e dizer que somente a literatura de Qumran está correta. Nós temos que nos empenhar em estudos dentro da literatura de Qumran e dentro da literatura judaica cristã para observar os erros, aparar as arestas e
ajustar as má compreensões, mesmo por parte de alguns redatores da própria escritura e da própria literatura de Qumran. Até então, ao observar a literatura de Qumran dentro do contexto chamado de calendário do Criador, nós temos observado que eles estão corretos. Alguns detalhes que eles apresentam, nós ainda não entendemos como que eles observavam sem equipamentos, sem os recursos que nós temos hoje. Mas eles, provavelmente passando de pai para filho, eles observavam. Tinham uma noção exata de todos os alinhamentos. Então, que os irmãos compreendam o que está aí apresentado para vocês. Eu espero que vocês pesquisem também. Nós vamos dar dicas de como fazer um marco observatório para observar o alinhamento solar, certo? Como está descrito nas orientações. E, voltando a dizer, se os irmãos verem, se for muito doce, acharem interessante, ajustar o calendário através da lua, irmãos, eu respeito a jornada de cada um, respeito a jornada de outros canais, respeito o ponto de vista também, mas não é o nosso caso. Não é a nossa jornada aqui. Por que não é? Porque não há cabimento em deslocar a semana. A semana, ela não pode ser móvel, certo? Os irmãos vão notar que nós fizemos um ajuste no calendário, uma correção no calendário em uma semana fixa. Nós não deslocamos a semana, porque a semana não pode deslocar, certo? E por que nós não adiantamos ou retrocedemos um dia da semana? Porque, de acordo com as nossas observações e de acordo com o que nós encontramos na literatura, o quarto dia da semana sempre vai ser o primeiro dia do ano. Sempre. Mas por que tem que ser dessa semana que nós estamos? Ora, porque a literatura demonstra que o quarto dia tem que estar próximo ao alinhamento solar do início do ano. Então, se eu pego o quarto dia, por exemplo, o alinhamento solar do equinócio, e que ele acontece agora, segundo a observação do estelário, não visto a olho nu, mas segundo a observação do estelário, nós vamos observar esse detalhe, agora no dia 21 para o dia 22, se ocorre o equinócio nessa data agora, dia 20, 21 e 22, a quarta-feira próxima desse alinhamento é essa do dia 22 de março. Então não tem como eu colocar a da outra semana e a da semana anterior, se essa é a mais próxima. Então, o fato é que nós estamos ainda, sim, na semana literal, essa semana literal. Nós não encontramos nenhuma fagulha de vestígio adulterando a semana da criação. Como que nós sabemos disso? Por causa do alinhamento solar. O alinhamento solar no hemisfério celeste, ele precisa de ocorrer próximo a um quarto dia de semana. Porque a partir daí o Criador nos deu o sinal para nossas festividades, que até na época da criação lá no Éden, irmãos, era só o descanso semanal, o descanso de 7 anos, que era o jubileus de 7 anos, e o descanso dos jubileus de 50 anos. Conforme ocorreu, entrou o pecado no mundo e os servos do Criador foram se posicionando a favor do Criador, as datas foram sendo registradas no livro celeste, marcadas, escritas, para que fossem celebradas pelos seus seguidores depois que somos nós. Então você vê Noé, segundo a literatura, e inclusive eu disse para o meu filho ontem, na mesa, ao culto da manhã, eu disse: filho, seu pai vai envelhecer, seu pai vai descer à sepultura e a sua descendência vai continuar levantada,
seguindo os princípios da Escritura. Então você esteja atento, eu usei essas palavras para o meu filho, você esteja atento à tradução dos pergaminhos de Qumran, porque até então não foram todos traduzidos. E eu espero ainda na minha velhice observar mais livros que deem detalhes da observação desse calendário, para que nós sejamos fiéis ao Criador. E eu disse para ele observar, porque caso ele desfocasse dessa observação a olho nu e dessa estirpe deixada, arquivada lá nas cavernas, nós incorreríamos em erros. E eu não quero que a minha família incorra em erros. Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte: então, se nós desfocarmos dessa observação, nós iremos incorrer em erros também. A semana precisa de estar alinhada ao alinhamento celeste. Segundo a literatura, as datas comemorativas dadas à descendência de Abraão foram observadas por ele próprio. Noé, por exemplo, segundo a literatura, existe um livro de Qumran específico a respeito de Noé. Noé observa a cabeça das estações, a cabeça dos meses localizadas no início de cada estação, por causa dos feitos do Criador para com a sua geração. A Escritura e a literatura não mencionam que são dias de descanso, mas são dias para serem celebrados. Posteriormente, Abraão faz algumas observações e atende à ordem do Criador. Então ele estabelece algumas festividades. Primícias já era observada por Noé. Abraão repete. E todas essas festividades são anunciadas no Êxodo. Basicamente Levíticos 23 posteriormente. Então os irmãos estejam atentos. Eu volto a dizer que essas festividades não são para nós. Eu não encontro hoje, está muito distante, a descendência israelita, ou melhor, hebreia no meu sangue. Eu não sei se tem no meu sangue ou no sangue da Mariane. Haveria necessidade de fazer uma pesquisa gigantesca, enorme, de viagens, conhecer os nossos patriarcas para ver se vem de uma linhagem, mas isso não me interessa. Por que que não me interessa? Porque invariavelmente eu sou um descendente de Noé, de um dos seus 3 filhos. E se eu sou um descendente de Noé, e o patriarca Noé deu descendência à geração dos hebreus, e deu descendência também à observação de todas essas festividades mencionadas lá na biblioteca de Qumran e na biblioteca judaica cristã, chamada de Bíblia, eu entendo que eu e minha casa precisamos de observar porque agradou ao Criador observá-las e fora escritas segundo a literatura nas tábuas do céu. É por isso que nós estamos observando o calendário. Não foi entregue para minha família, não foi entregue para minha descendência próxima, mas foram entregue para os meus antepassados. Se eles guardaram, e se isso subiu como aroma agradável ao meu Criador, eu e minha casa vamos guardar. Então, irmãos, estejam atentos, você, sua casa, sua família, vá orando, fale aos seus filhos ao levantar, ao sentar-se à mesa, ao caminhar, ao se deitar, dessas verdades do Criador. Qualquer dúvida estaremos à disposição no PV. Fiquem no aguardo do vídeo que estaremos postando logo mais. O Criador abençoe.